Você já imaginou acordar um dia, olhar no espelho e não se reconhecer, mas de uma forma extremamente positiva, como se, de repente, todas aquelas inseguranças, ansiedades e preocupações desnecessárias simplesmente tivessem sumido, dando lugar a uma nova pessoa, mais confiante, mais centrada e incrivelmente preparada para enfrentar o mundo? Talvez pareça impossível se transformar a esse ponto em apenas 7 dias, mas eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo para descobrir como os antigos filósofos estoicos podem ajudar você a realizar exatamente essa mudança. Vou compartilhar um passo a passo prático que vai guiar sua rotina e, no fim, revelar um ponto crucial que a maioria das pessoas ignora, mas que faz toda a diferença para quem deseja alcançar resultados profundos. Então, já que os primeiros segundos são decisivos, quero que você segure minha mão e mergulhe de cabeça nessa jornada estoica. Prepare-se, pois o que eu vou mostrar pode literalmente mudar tudo que você conhece sobre sua própria vida. Antes de começarmos a detalhar como esses próximos 7 dias vão funcionar, é importante que você entenda o espírito do estoicismo. Essa filosofia nasceu há mais de 2000 anos, mas continua atual justamente porque lida com algo que nunca muda: a natureza humana. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não falavam apenas sobre suportar a dor ou se acostumar ao sofrimento, como muitos pensam. Eles falavam sobre força interior, tranquilidade da mente e a capacidade de filtrar o que realmente importa. Em poucas palavras, o estoicismo ensina que a única coisa que podemos verdadeiramente controlar é a nossa própria mente e as nossas ações. Todo o resto, a opinião dos outros, circunstâncias externas, eventos aleatórios, não está sob o nosso domínio. E por isso, não vale a pena desperdiçar nossa paz tentando modificar o incontrolável. Assim que você incorporar esse pensamento, mesmo que seja por um único dia, vai perceber que a vida se torna mais simples, pois as preocupações começam a se dissolver. Mas existe um detalhe que as pessoas costumam ignorar e que falarei apenas no fim do vídeo, porque é preciso antes compreender a base para que esse detalhe faça sentido. Fique comigo, eu garanto que valerá a pena. Imagine sua mente como um quarto bagunçado. Enquanto você não estabelece um critério para saber o que deve ser guardado e o que deve ser jogado fora, tudo fica ali, atrapalhando sua passagem, gerando estresse e desconforto. O estoicismo é como um método de arrumação. Ele te mostra onde cada coisa deve ficar, o que é essencial e o que é supérfluo. E ao longo de 7 dias, nós vamos aplicar esse método pouco a pouco em cada aspecto da sua vida. Desde os seus hábitos diários até a forma como você reage a situações imprevistas. O objetivo final não é apenas se sentir melhor ou mais positivo. O objetivo é uma transformação real, algo que, ao final da semana, faça você se perceber e ser percebido de uma forma completamente diferente, a ponto de as pessoas ao seu redor não acreditarem que aquela velha versão de você ainda exista. No primeiro dia dessa jornada, você vai focar em uma única coisa: a dicotomia do controle. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Assim que acordar, antes mesmo de olhar para o celular ou de sair da cama, reserve alguns minutos para refletir sobre o dia que está começando. Pense, o que eu posso controlar no meu dia de hoje? Você pode controlar sua atitude, suas escolhas, a forma como interpreta os acontecimentos. O que eu não posso controlar? A reação das outras pessoas, o clima, o trânsito, o comportamento de quem vive comigo. Parece algo óbvio, mas normalmente não agimos com essa clareza. Passamos o dia reagindo impulsivamente a tudo que acontece, como se pudéssemos ou devêssemos resolver cada problema do mundo. Então, nesse primeiro dia, sempre que surgir alguma contrariedade, por exemplo, se alguém fizer uma crítica ácida ou se o ônibus atrasar, lembre-se,
Não posso controlar a ação externa, mas posso escolher minha resposta interna. Faça isso de forma consciente e vá anotando as situações em que você conseguiu, ou não conseguiu, aplicar a dicotomia do controle. Ao final do dia, leia suas anotações e perceba o quanto de energia você desperdiçava tentando consertar o incontrolável. Esse é apenas o primeiro passo, mas já dá para sentir uma mudança na forma como você enxerga o mundo. Porém, não se esqueça que ainda há um segredo mais profundo, que só vai fazer sentido lá no final do vídeo. No segundo dia, você pode se sentir tentado a repetir tudo o que fez no primeiro. E sim, você deve continuar se lembrando da dicotomia do controle. Mas agora vai acrescentar uma nova camada: a disciplina matinal e noturna. Os estoicos valorizavam o hábito de iniciar o dia com reflexão e terminá-lo com revisões. Logo, ao acordar, escolha uma afirmação estoica que faça sentido para você. Algo como: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, de Marco Aurélio. Repita mentalmente essa frase durante o dia e perceba como ela afeta suas emoções. À noite, antes de dormir, revise as situações em que você se enervou, perdeu a paciência, sentiu medo ou ansiedade. Pense: eu poderia ter reagido de maneira mais sábia? Qual foi o pensamento que me dominou? Esse processo de revisão noturna é quase como colocar sua mente em frente a um espelho. Ajuda a enxergar aquelas pequenas imperfeições que, no calor do momento, passaram despercebidas. E ao identificá-las, você começa a ajustá-las para que não se repitam. Esse dia vai ser mais intenso, porque você estará somando duas práticas: a dicotomia do controle e a disciplina de refletir sobre si mesmo. Mas aguente firme, pois é exatamente nesse acúmulo gradual de hábitos que a transformação acontece. E não esqueça, há uma razão crucial para tudo isso que só será revelada no fim. É algo que os grandes mestres estoicos deixaram como um conselho velado. No terceiro dia, você provavelmente já vai começar a sentir algo interessante. Alguns problemas que antes tomavam conta do seu humor podem parecer menos importantes. É como se a vozinha interna que vivia reclamando e dramatizando começasse a perder a força. E é nesse ponto que você deve focar no conceito de virtude, que para os estoicos é a verdadeira base de uma vida feliz. Virtude, aqui, não tem nada a ver com ser moralista ou perfeito. Trata-se, basicamente, de agir com sabedoria, coragem, justiça e moderação em tudo o que fazemos. Você pode, por exemplo, exercitar a coragem ao se propor a conversar com alguém com quem está em conflito, em vez de continuar adiando aquele assunto difícil. Pode exercitar a justiça quando decide ser honesto em uma situação em que, por conveniência, poderia omitir a verdade. Pode exercitar a moderação ao escolher não exagerar em uma refeição ou ao controlar gastos supérfluos. E a sabedoria surge quando você reconhece quais batalhas valem a pena lutar e quais batalhas é melhor deixar para lá. Ao praticar essas 4 virtudes, você passa a se perceber mais coerente, seguro e tranquilo, porque há algo dentro de você que diz: estou agindo conforme meus princípios. E quando a gente age de acordo com esses princípios, quase nada externo nos abala. Esse pode ser o dia em que você sentirá um pequeno insight. Nossa, eu não sabia que podia me sentir tão bem ao fazer essas coisas simples. Mas ainda falta descobrir aquele ponto especial que torna toda essa prática verdadeiramente revolucionária. No 4º dia, as pessoas ao seu redor podem começar a notar que você está diferente. Talvez mais calmo, talvez mais decidido. E isso pode gerar estranheza ou até resistência em algumas delas. É aqui que entra um conceito estoico importantíssimo: o da indiferença a críticas irrelevantes. Não significa que você deve ignorar conselhos de quem quer o seu bem, mas sim que você não deve permitir que a opinião alheia
quando negativa e vazia, afete a sua paz. Muita gente desiste de mudar porque se preocupa demais em não contrariar os outros. Mas se você está construindo uma nova versão de si mesmo, não pode esperar que todos entendam e aplaudam. Por isso, se alguém te disser: "Por que você está tão estranho? Você não era assim antes", encare com naturalidade. Deixe claro que você está numa fase de autoconhecimento, de aprimoramento, e mantenha firmeza nas suas resoluções. Uma dica valiosa: não entre em discussões intermináveis para convencer o outro. Apenas mostre, pelas suas ações, que algo realmente mudou. E caso sinta aquela necessidade de aceitação, todos temos isso em algum grau, lembre-se da frase de Epicteto: "Não se preocupe que os outros não te reconheçam, tente ser digno de reconhecimento." Nesse dia, você vai treinar sua capacidade de permanecer firme nas suas escolhas, mesmo diante de críticas e olhares desconfiados. E agora, começamos a chegar mais perto do ponto crucial que amarra todo o método estoico. No quinto dia, você já estará bem mais consciente de suas reações, atento à diferença entre o que pode e o que não pode controlar, disciplinado em revisar seu dia e aplicando as virtudes estoicas. É provável que você se sinta mais leve, ainda que esteja encarando dificuldades. Aqui entra um exercício que Marco Aurélio fazia e que você pode adotar. Imaginar o pior cenário de forma lúcida, mas sem pânico. Parece contraproducente, mas é algo que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de uma situação que te cause ansiedade, por exemplo, uma entrevista de emprego ou uma conversa decisiva, pare e projete mentalmente o pior que pode acontecer. Não é para se afundar no pessimismo, e sim para compreender que mesmo o pior pode ser administrável. Isso traz uma certa tranquilidade, porque você se dá conta de que, mesmo que as coisas não saiam como esperado, a vida segue e você é capaz de lidar com a situação. Quando você faz esse exercício, muitas vezes percebe que o medo era exagerado. E mesmo que o cenário ruim se concretize, você já se preparou mentalmente. Então, nesse quinto dia, pratique a premeditatio malorum nos momentos-chave. A consequência natural é que a ansiedade reduz e você se sente mais forte. Porém, ainda existe uma pergunta que pode estar martelando. Se o estoicismo se baseia tanto em serenidade, não existe o risco de eu ficar apático sem alegria? É justamente por isso que você deve ficar até o final, pois o que vou revelar logo mais responde diretamente a essa dúvida. No sexto dia, algo muito especial começa a acontecer. Você nota que suas emoções não estão mais te dominando como antes. Pode ser que você enfrente um problema sério e, em vez de ter uma reação descontrolada, acabe lidando com aquilo de forma objetiva, com certa paz interior. Esse é um bom momento para entender que o estoicismo não se trata de reprimir sentimentos, mas de direcioná-los. Quando falamos em ser indiferente ao que não podemos controlar, não quer dizer que a gente não sinta nada. Quer dizer que não desperdiçamos energia, lamentando ou brigando contra a realidade. Com isso, sobra espaço para sentimentos mais construtivos, como empatia, compaixão e até mesmo a alegria genuína de estar vivo. Então, se ao sexto dia você começar a se perguntar se está frio ou sem emoção, procure notar suas reações positivas. Você talvez esteja se abrindo mais para perceber a beleza das coisas simples ou se importando de forma mais sincera com as pessoas, ao invés de ser sugado por dramas desnecessários. É nessa fase que algumas pessoas começam a sentir que estão virando uma nova pessoa. E talvez seja aqui que você comece a ficar realmente irreconhecível para quem te conhecia antes. Mas aguenta firme, porque o sétimo dia reserva o último passo do método. E depois dele, vou te contar finalmente o segredo que poucos entendem sobre o estoicismo. No sétimo dia, você se dedica a um tipo de meditação ativa que os estoicos praticavam.
Não se trata de sentar em posição de lótus, mas de caminhar calmamente enquanto observa os próprios pensamentos. Algo que Marco Aurélio fazia ao escrever seus registros. Faça uma caminhada curta num local tranquilo e vá percebendo cada pensamento que surge sem tentar julgar, controlar ou bloquear. Apenas observe e pergunte a si mesmo: esse pensamento contribui para a minha virtude, para o meu bem-estar e para a minha paz interior? Caso a resposta seja não, deixe-o ir embora, sem se apegar. Caso a resposta seja sim, aprofunde-o, examine de onde ele vem e como você pode aplicá-lo para o seu crescimento. Esse simples ato de observar-se em movimento ajuda a consolidar tudo que você treinou nos dias anteriores. A autorreflexão se torna natural e quando você percebe, já está automaticamente separando o que é relevante do que é descartável. Ao final do 7º dia, você vai olhar para trás e se perguntar: onde foi parar aquela pessoa ansiosa, irritadiça, reativa que eu era antes? É nesse ponto que a transformação se torna evidente. Você, muito provavelmente, estará inconhecível, não só para si mesmo, mas para quem convive com você. Chegamos então ao momento de falar sobre o aspecto que poucas pessoas compreendem quando começam a estudar o estoicismo. Talvez você já tenha percebido que, em nenhum momento, eu disse que o estoicismo vai eliminar completamente suas emoções ou que você vai viver uma vida 100% livre de problemas. O grande segredo é que o estoicismo, na prática, não muda o mundo externo. O mundo continuará cheio de desafios, injustiças, imprevistos e comportamentos que fogem do nosso controle. Mas ao mudar a forma como você enxerga e reage a tudo isso, você redefine toda a sua realidade. E isso é tão poderoso que de fora parece que você é outra pessoa. Afinal, você deixa de ser alguém que se irrita facilmente, que se desespera, que entra em pânico, para se tornar alguém que lida com a vida de maneira equilibrada. É aqui que muitos falham. Acham que o estoicismo é sobre se tornar durão e sem sentimentos. Longe disso. Trata-se de experimentar a vida com a intensidade que ela merece, mas sem se perder em sentimentos improdutivos. E, curiosamente, é quando você para de tentar controlar tudo que você ganha uma sensação de domínio maior sobre si mesmo. Esse é o verdadeiro pulo do gato. Perceber que não há como evitar a chuva, mas é possível escolher se você vai se molhar de desespero ou se vai dançar sob ela. A partir desse ponto, você pode escolher como prosseguir. Se em 7 dias você já sentiu esse impacto, imagine manter a prática por 1 mês, por 1 ano. Você pode aprofundar seus estudos, ler as meditações de Marco Aurélio, as cartas de Sêneca, os discursos de Epicteto. Pode adaptar os exercícios para sua rotina, incluir novos hábitos saudáveis, incorporar leituras diárias que te inspirem a continuar no caminho da virtude. E não se preocupe em ser perfeito. Os estoicos não eram santos que flutuavam acima dos problemas. Eles erravam, enfrentavam crises, tinham conflitos pessoais. A questão é que eles sabiam retomar o eixo com rapidez e não deixavam o erro se perpetuar. A cada vez que você escorrega e retorna ao caminho, você se fortalece um pouquinho mais. É um processo constante que, em sua essência, te torna cada vez mais resiliente e sereno. Talvez alguém pergunte: ok, mas e se eu, daqui a alguns dias, voltar a sentir aquela ansiedade, aquela raiva, aquela impulsividade? E se as coisas começarem a dar errado de novo? A resposta estoica é clara: isso vai acontecer, porque você é humano e não controla o universo. Mas cada vez que acontecer, você vai ter ferramentas para lidar com esses sentimentos de maneira mais racional, saudável e consciente. E isso faz toda a diferença. É como ter uma bússola num território desconhecido. Você pode até se perder, mas não vai ficar vagando sem rumo, pois sabe para onde apontar a agulha.
E com o tempo, esse novo comportamento se torna mais e mais automático, até você mal se lembrar de como era viver sem essa clareza. O resultado prático de tudo isso é que você se torna uma pessoa mais consistente, que irradia confiança e tranquilidade. As pessoas à sua volta vão notar algo diferente no seu olhar, na sua postura. Podem até não saber nomear o que é, mas vão perceber que você não se deixa levar por bobagens, não entra em conflitos fúteis, não é dominado por críticas vazias nem por elogios fáceis. Você saberá quem você é, o que pode controlar e por que age de determinada maneira. E essa segurança interior é algo raro de se encontrar. Justamente por isso chama tanto a atenção. Quando você assume esse papel, tende a inspirar os outros a também buscarem essa mudança. E isso cria um ciclo positivo, onde você cresce e ao mesmo tempo ajuda quem está perto de você a crescer também. Agora que você chegou até aqui, espero que esteja sentindo a empolgação de colocar tudo em prática. Mas lembre-se, nada disso funciona se ficar apenas na teoria. O estoicismo não é uma filosofia de poltrona, é uma filosofia de ação. E a cada pequena ação alinhada a esses princípios, você se aproxima mais de uma vida verdadeiramente plena. Pense, como será acordar amanhã se sentindo mais no controle, mais em paz e mais preparado para o que der e vier. E daqui a uma semana, ter pessoas perguntando: o que você fez? Você está diferente. Melhor ainda, ter você mesmo se percebendo como alguém completamente novo, quase irreconhecível. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este, que podem fazer a diferença na sua vida. E se você ainda quer aprender mais, está aparecendo agora mesmo na tela um outro vídeo que aprofunda ainda mais esses conceitos. Corre lá para assistir, tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai descobrir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até lá continue firme na sua jornada estoica.